Louvado seja o nosso Deus, porque podemos contar com Ele. Muito lindo saber que todos nós cabemos nos seus braços, né? Há um lugar no coração de Deus para cada um de nós. Estou muito feliz de estar aqui com minha família, agradeço o convite, pastor Herbert. É muito bom rever os amigos, professores, pessoas que fazem parte da nossa história, e poder estar aqui no IAN é uma alegria muito grande. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Segundo Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? As histórias das crônicas dos reis de Israel e Judá nos ensinam coisas que são muito atuais e que podem ser aplicadas à nossa vida. A experiência do rei Manassés nos fala sobre recomeço. Mas, antes de entrarmos aqui na história, eu gostaria de recapitular um pouquinho como estava a época em que Manassés viveu. Israel e Judá já estavam divididos como reinos e enfrentavam ali uma sucessão de reis bons e reis maus. Os maus eram em maioria, né? Às vezes, um mal sucedia outro mal. O rei Manassés era filho do grande rei Ezequias, que havia feito uma grande reforma espiritual na nação de Judá. E Ezequias ficou doente, e depois de ter orado ao Senhor, ele foi curado miraculosamente e recebeu mais 15 anos de vida. Desses 15 anos de vida, a partir do momento que foi curado, 3 anos depois, ele teve seu filho Manassés. E o nome Manassés significa aquele que faz esquecer. Nós encontramos no livro de Gênesis, José colocando o nome do seu filho primogênito de Manassés. Depois de todo o sofrimento, todas as lutas, né, todas as dificuldades que José enfrentou, quando teve seu primogênito, colocou Manassés, porque agora eu vou esquecer de todo o sofrimento que eu passei, agora eu vou experimentar uma nova vida. E então veio Manassés, aquele que faz esquecer. Agora esse Manassés, filho de Ezequias, realmente ele fez jus ao seu nome, aquele que faz esquecer. Quando ele subiu ao trono, ele tinha 12 anos de idade e fez o que era mal ao Senhor. Todas as reformas espirituais que Ezequias havia feito, ele começou agora a fazer o inverso. Ele encheu o templo do Senhor de altares pagãos, de ídolos, de imagens de escultura, e levou o povo à mais profunda, à mais devastadora idolatria. Levou as pessoas para bem longe dos caminhos de Deus. Tudo aquilo de bom que seu pai havia feito, ele fez o povo esquecer. Ele liderou o povo para longe de Deus. As pessoas já não lembravam mais do Senhor. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus falou a Manassés e falou ao seu povo. Deus ele usa vários instrumentos para falar ao ser humano. E para Manassés, um dos instrumentos que Deus utilizou foi o profeta Miqueias, que foi seu contemporâneo. Manassés ouviu o assim diz o Senhor.
embora não está claro aqui diretamente no versículo 10 de que maneira Deus falou para Manassés, nós podemos inferir que Deus utilizou algum meio para falar com ele. Deus falou ao coração desse rei. Deus utilizou vários meios para falar a esse rei e tentar trazê-lo para junto de si. Deus não é diferente hoje. Ele utiliza várias maneiras de nos ver. Ele utiliza vários instrumentos para nos fazer sair do pecado e caminharmos em sua direção. Tudo isso porque Deus nos ama. Tudo isso porque Deus tem um plano na nossa vida. Tudo isso porque Ele não desiste de nós. Ele nos ama de uma tal maneira que tudo fará para nos atrair a Ele. Então ele falou a Manassés e ao seu povo, porém Manassés não lhe deu ouvidos, não lhe deu atenção. Manassés não atendeu às palavras do Senhor. Esse rei, apesar de toda a exortação, de todos os meios que Deus utilizou para trazê-lo de volta, para levá-lo aos seus braços, ele não deu atenção à palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo muito barulhento, um mundo que compete, faz com que a Bíblia tenha que competir pela nossa atenção. E a competição é desleal. Esse mundo chama a nossa atenção de várias maneiras para longe da presença de Deus. Deus continua falando conosco, utilizando vários instrumentos, mas a humanidade não tem respondido a esses apelos de Deus, não tem respondido a essa voz de Deus, e louvado seja Deus, porque nós atendemos a esse convite do Senhor, e é nosso dever também ser um instrumento de Deus, para convidar outras pessoas, para sermos a voz de Deus neste mundo, atraindo as pessoas de volta para os caminhos do Senhor. Pelo fato de Manassés não ter dado atenção à voz do Senhor, pelo fato dele ter se afastado completamente do Senhor, sendo um cavalheiro que Deus é, Deus respeitou a decisão de Manassés, Deus retirou a sua bênção daquela nação, a sua proteção daquela nação, e Deus permitiu que exércitos inimigos atacassem, invadissem e conquistassem Judá. E agora o grande rei Manassés estava destituído das suas vestes reais, estava destituído da sua coroa, foi retirado do seu trono real, e já não estava mais na condição de rei. Manassés agora estava reduzido a um escravo, amarrado, acorrentado, algemado e com ganchos no nariz, nos lábios. O Império Assírio, ele era muito cruel na sua maneira de tratar os seus cativos, os seus escravos. E possivelmente os ganchos que a Bíblia nos relata aqui teriam sido colocados no nariz de Manassés. O rei da nação agora estava sendo levado em uma fileira de cativos para uma nação estrangeira, preso com ganchos no nariz, puxado pelo nariz. É muito comum as pessoas que trabalham com gado colocarem gancho no nariz do gado para uma forma de dominação. Um animal forte, um animal grande, coloca o gancho no nariz, amarra a corda e é fácil dominá-lo, porque a dor em si já é um incentivo. E agora o grande rei Manassés estava subjugado. É justamente isso que o pecado faz na vida do ser humano. Assim como o exército assírio fez com Manassés. Primeiro, o pecado subjuga, domina. O pecado tira totalmente a força do ser humano. Assim como toda a força daquele rei agora tinha sido tirada. O pecado, ele tira a nossa força, ele nos subjuga, ele nos domina. Mas uma outra coisa que o pecado faz na nossa vida é nos humilhar. Todas as vezes em que nós decidimos seguir pelos nossos próprios caminhos, fazendo a nossa própria vontade, tomando as nossas próprias decisões, sem nos preocupar com a vontade de Deus na nossa vida, o pecado, em algum momento, ele vai nos envergonhar, ele vai nos humilhar, ele vai nos reduzir a uma situação deplorável.
A terceira coisa que Manassés experimentou na sua pele foi ter se machucado. Primeiro ele foi subjugado, foi dominado, e nessa situação de rei agora para escravo, ele estava humilhado. Mas também aquele gancho machucou, aquele gancho, aquele estado estava ali infligindo um grande sofrimento. Da mesma maneira, o pecado também nos traz um grande sofrimento. As pessoas vivem hoje uma grande ilusão de que liberdade é fazer aquilo que bem entendem, e quando seguem por esse caminho, as coisas não acontecem da maneira que haviam previsto. Ninguém que toma decisões na sua vida, toma a sua decisão querendo ser infeliz. Todos querem ser felizes, todos querem se dar bem, todos estão procurando a felicidade de alguma maneira. Mas a grande verdade é que só podemos encontrar a felicidade em Jesus Cristo. Só podemos encontrar felicidade no nosso Deus, que nos conhece, que nos ama, que tem o melhor para a nossa vida. Mas quando seguirmos o caminho, sem levar em consideração a vontade de Deus para a nossa vida, o que as pessoas irão conseguir é se machucar. Mas o Senhor falou a Manassés, e o Senhor continua falando a cada um de nós. E se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. A partir do versículo 12, nós encontramos um Manassés diferente. Um Manassés que não era rei naquele momento, mas era um escravo na Babilônia. Esse Manassés diferente, depois de ter enfrentado toda essa situação adversa, ele já tem um sentimento diferente, ele já tem uma atitude diferente. A Bíblia nos mostra que esse novo Manassés, ele suplicou deveras ao Senhor. Ele muito se humilhou na presença de Deus. Ele fez uma oração ao Senhor, reconhecendo o seu pecado, pedindo o perdão de Deus. E a maravilha do Evangelho, queridos, as boas novas do Evangelho, é que Deus concede a sua graça a todo aquele que aceitar. Deus concede esse presente do perdão a todo aquele que buscar. Se eu e você buscarmos diariamente, constantemente, esse perdão do Senhor na nossa vida, nós iremos encontrar, porque nós não servimos um Deus vingativo, nós não servimos um Deus que permanece magoado, um Deus que joga os pecados na nossa cara. Não, nós servimos a um Deus perdoador, um Deus amoroso, um Deus que tem prazer em perdoar, um Deus que tem prazer em restaurar vidas. E ainda que eu e você sejamos alguém semelhante a Manassés, Deus tem prazer em perdoar no momento em que nós suplicarmos o seu perdão, no momento que nós nos arrependermos verdadeiramente, no momento em que nós buscarmos em oração ao Senhor, Deus se tornará favorável. A palavra do Senhor diz que Deus atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Oh, queridos, que maravilha! Deus ouviu, Deus perdoou e Deus restaurou. Deus deseja fazer isso na nossa vida também, nos restaurar. Aquele escravo na Babilônia, com gancho no nariz, com algema em suas mãos e pés, agora estava retornando para a sua pátria. E a restauração que Deus faz na nossa vida é uma restauração completa. No exemplo do rei, ele restaurou a sua pátria, restaurou a sua coroa, restaurou o seu trono, restaurou completamente aquilo que ele havia perdido. Deus também deseja fazer uma obra restauradora na nossa vida. Deus tem muito a fazer no nosso coração. Deus tem muitas coisas a fazer em nossa vida, mas nós precisamos contar com o auxílio do Senhor. Nós precisamos contar com o perdão de Deus, precisamos buscar. E Ele sabe que restauração nós necessitamos. A restauração que Deus faz, ela é completa, mas ela não é como nós esperamos. Ela não é da maneira que nós pensamos ser. Deus sabe a restauração que precisa fazer na nossa vida. Deus sabe que pontos na nossa vida precisam mudar para que nós
possamos permanecer no caminho que Ele deseja para nós. Deus restaurou completamente a vida de Manassés. E aquele que havia feito esquecer o povo da adoração ao Senhor, aquele que havia levado o povo para longe de Deus, mais uma vez, ele estava fazendo o povo esquecer, não agora do Senhor, mas estava fazendo o povo esquecer de todas aquelas ilusões que ele havia abraçado. A palavra de Deus nos mostra no desfecho dessa história, que Manassés removeu do templo do Senhor todas as abominações que ele havia colocado, ele retirou do reino de Judá tudo aquilo que levava para a adoração pagã, que levava para longe do Senhor. O arrependimento completo, ele envolve atitudes, ações, e Manassés, ele estava decidido a fazer mais uma vez jus ao seu nome, mas para a honra e glória do Senhor. Fazer o povo esquecer aquelas maldades e voltar-se para Deus. Muitas coisas na experiência de Manassés não irão acontecer naturalmente da mesma maneira na nossa vida, porque eu estou trazendo aqui a experiência de um rei judeu que viveu há milhares de anos, em um local totalmente diferente, em um contexto completamente diferente. Mas nós que estamos aqui hoje, temos uma experiência também a ser vivida diante da presença do Senhor. Nós temos escolhas a serem feitas, nós temos decisões a serem tomadas. E o mesmo plano de salvação e de felicidade que Deus tinha para Manassés, Deus tem para nós hoje. Apesar das diferenças culturais, temporais, mas o mesmo plano de salvação que Deus tinha para aquele rei no passado, Ele tem para mim e para você. Mas toda a diferença será feita nas escolhas que nós iremos fazer. Vamos escolher o nosso Deus. Vamos permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Vamos permitir que Ele seja tudo na nossa vida. Porque somente no momento que Manassés perdeu tudo que ele tinha, é que ele foi entender que, na verdade, o tudo que ele precisava, ele ainda não possuía. Que Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, seja em nossa vida o tudo que nós almejamos, para que assim a nossa vida possa alcançar todo o seu potencial, possamos realizar todos os sonhos de Deus para a nossa vida e vivermos já nesta terra, respirando o ambiente celestial. Quantos nessa noite desejam ter essa experiência ao lado do nosso Deus? Amém. Deus seja louvado. Eu gostaria de pedir à nossa cantora aqui que mais uma vez nos abençoasse com essa mensagem tão linda que nós ouvimos no início, que eu creio que se adequa ao tema tratado hoje, porque Deus realmente, Ele tem a resposta para cada uma das indagações na nossa vida. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver em Ele,
para qualquer sofrer da alma. Ele traz a paz para quem nem. Jesus Cristo é tudo. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem quer viver, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem nada tem, Cristo é o pão. Amém. Eu quero fazer uma oração para encerrarmos este culto, nessa noite em adoração ao nosso Deus, mas eu quero dar oportunidade ao meu irmão, à minha irmã, que deseja fazer uma renovação da sua vida com o Senhor, que deseja entregar planos, sonhos nas mãos de Deus. Talvez algo na sua vida não está saindo da maneira que agrada ao Senhor, e nesse momento você quer reajustar as coisas. Você quer colocar no rumo correto. Eu quero que você pense no Senhor nesse momento. Eu quero que você entregue isso nas mãos de Deus. Entregue seus planos. Ainda que a vida tenha levado todos os castelos, derrubado tudo, que você entregue tudo isso nas mãos de Deus. Muitas ilusões nos cercam. Tentam nos hipnotizar. Tentam nos afastar para longe dos caminhos de Deus. Mas Ele tem planos grandiosos para a nossa vida. Ele quer nos salvar. Ele quer nos restaurar. Você, meu irmão, minha irmã, eu quero que você fique em pé. Eu quero que você entregue esses planos nas mãos do Senhor. Eu quero que você diga nessa noite: Senhor, nesta noite, eu estou começando novamente a minha caminhada contigo. Nesta noite, eu estou reiniciando a aceitação do convite que o Senhor me fez. Eu estou aceitando mais uma vez o Senhor na minha vida. Faça essa entrega ao Senhor. Bondoso Deus, obrigado porque nesta noite nós estamos juntos aqui na Tua presença. Nós cantamos, louvamos o Teu nome, meditamos na Tua palavra. E agora, para encerrar este culto, Senhor, mais uma vez dirigimos uma prece ao Senhor. E é maravilhoso saber que com tantos planetas, com tantas galáxias, com tantos seres neste universo, quando nós elevamos uma prece ao Senhor, o Senhor nos dá atenção. Isso mostra o quanto somos importantes para Ti. Isso mostra o quanto somos especiais para Ti. O Senhor nos dá atenção. O Senhor tem prazer em ouvir as nossas preces, por mais imperfeitas que elas sejam. Muito obrigado, Senhor.
nessa oportunidade nós pedimos que renove a nossa vida, que restaure aquilo que tem estado desajustado ao longo dos anos. Nossa caminhada cristã começou um dia, mas com o passar do tempo, algumas coisas ficaram pelo caminho. Nós pedimos ao Senhor nessa noite, que endireite as nossas veredas, ó Deus, que endireite os nossos caminhos, que nos ajude a fazer as escolhas corretas na nossa vida, para desfrutarmos de todas as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Nós somos teus, e nós queremos permanecer sendo teus, todos os dias da nossa vida. Que o teu Santo Espírito habite em nós, nos fazendo ouvir a tua voz e atender a tua voz. Nós te rogamos todas essas bênçãos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.